gozaimasu. E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Hoje eu vou estar trazendo para vocês mais um vídeo aqui, muito interessante, né? Hoje eu vou estar falando sobre uma coisa diferente do que eu costumo trazer aqui no canal, não é? Porque assim, desde o início do canal, né, eu queria trazer esse canal aqui para o conteúdo mais musical e também levar para o conteúdo oriental, né? Mais especificamente tratando de música de anime, né, J-pop e também de um conteúdo mais focado realmente, né, para J-pop e música asiática no geral, não é? Mais especificamente do Japão, que é o meu favorito, né? Porque eu sou muito fã de animes, né? Eu sou um otaku. E eu gosto muito, né, de consumir esse conteúdo, né? Hoje eu vou estar trazendo para vocês aqui os melhores animes, não é? Que eu gostaria de estar trazendo aqui. Assim, não é algo que foi, tá ali a lista. Não, entendeu? Foi uma lista que eu elaborei de acordo com os animes que fizeram parte da minha infância, não é? E que também fizeram parte de algum dia, não é? Que eu estava desmotivado e ele me trouxe uma motivação, não é? Que são alguns animes muito maravilhosos, né? Bom, a gente vai começar a lista, né? Rateando dos melhores que mais fizeram parte da minha infância, não é? Pra adolescência. E aí depois a gente vai falar um pouco sobre os animes que eu consumi recentemente, não é? Bom, não tem bem elaborado assim uns... é de música, de ação e não sei o quê. Não é só de música, não é só de ação. São de vários tipos de anime que eu costumei trazer, não é? Tem alguns que eu fiquei tão na cabeça que eu até aprendi a música deles, não é? Aqui na guitarra. Só que eu não me lembro muito de alguns, não é? Porque faz tempo que eu aprendi. Faz muito tempo. E música é assim, né? Você esquece com o tempo. Então eu esqueci. Bom, eu vou começar com o primeiro, não é? O primeiro anime que eu assisti na minha vida, né? Eu não sei exatamente direito ao certo se foi Pokémon ou se foi o Death Note, não é? Eu acredito que tenha sido aí Pokémon, talvez. Pokémon foi muito parte da minha infância, né? Eu gostei muito de Pokémon. Uma vez eu tentei pegar a música dele, só que eu não achei pra mim tocar, não achei a tablatura. Aí recentemente eu tava procurando, eu achei, só que eu ainda não peguei, porque senão eu tocava pra vocês. Mas eu vou pegar e provavelmente eu vou trazer aí depois no Shorts, não é? Que eu gosto de gravar cover nos Shorts, não é? Nos vídeos mais curtos. E realmente Pokémon foi um anime muito legal, né? Ainda está sendo, né? Ainda está sendo construído. Não acabou completamente, né? Mas ele é um anime maravilhoso. E realmente eu gosto, né? Eu acho muito fofinho o Pikachu. Mas o meu Pokémon favorito, na real, ele sempre foi o Charmander. Que ele evoluiu para o Charizard, não é? Ele foi o primeiro Pokémon que eu tive contato, né? E realmente é muito legal Pokémon, eu gosto muito de Pokémon. E, inclusive, na minha cidade tinha alguns gachas, não é? Aquelas maquininhas que você bota o dinheiro e aí sai numa bolinha, não é? Tinha de Pokémon. E eu tenho uma coleção desses Pokémons. Vou pegar pra vocês verem, calma aí, deixa eu pegar. E aí, galera? Bom, eu voltei aqui, né? Eu achei os Pokémons, né? Nossa, eu tive que procurar atrás de muita coisa, hein? Mas faz muito tempo que eu tenho. Tem alguns até que perderam a cor. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu tenho alguns que são verdade, eu tenho outros que são... Que são dos pequenininhos, né? Mas todos eles foram naquelas máquinas de gacha que eu consegui. Eu vou mostrar um extra pra vocês também, que eu também encontrei, né? No
durou muito na época. Eu tenho duas bolinhas cheias e eu tenho esse daqui de grande, ó. Eu tenho esse daqui, que ele é o... eu esqueci o nome. Mas ele era, se eu não me engano, ele era inicial, esse Pokémon aqui, ó. Eu não lembro. Quem lembra ainda, me avisa aí, viu? Porque eu não lembro. Tem esse aqui que é o Jigglypuff, né? O Jigglypuff foi um dos últimos que eu consegui, então ele tá em mais perfeito estado, né? Mas ele é de dedal, ele é um dedalzinho. Você bota o dedo ali, você bota o dedo embaixo dele. Eu tenho dois Charizard, né? Que era o meu Pokémon favorito. Eu tinha dois porque eu consegui dois, assim, sem querer. Mas eu gostava muito dos dois, né? Eu gostava de chamar dos irmãos Charizard, né? Assim, eles não são muito bem feitos, mas eles são. Tem esse Pokémon aqui que ele perdeu a cor todo, ó, gente. Ele perdeu a cor. Ficou bem clarinho. Por causa do tempo, né? Ele foi um dos primeiros que eu consegui. Mas ele tá assim, né? Eu não lembro o nome dele, não. Quem lembrar, fala aí. E tem o Miau, que também eu gostava muito, né? O Miau era um dos meus favoritos. Gosto muito dele. Ele ficou meio branco com o tempo, né? Ele perdeu um pouco a cor aqui. Ficou meio branco aqui na patinha dele. Não sei se dá pra ver, mas ele ficou meio branco. Não sei porquê. Mas ele é bem... esses daqui grandinhos até que são bem feitinhos, né? Esses dedal. Agora os pequenos tem umas que são muito mal feitos. Eu tenho duas bolinhas cheias. Não vai nem dar tempo de mostrar todos. Eu tenho muito repetido também. Eu tenho esse, que se eu não me engano ele era Marchomp, alguma coisa assim. Eu tenho a Ekans, né, da equipe Rocket. Eu também tenho as duas evoluções do Coffin. Eu tenho esse e esse, ó. São aqueles da equipe Rocket, né. Eu tenho um monte, eu tenho um Pikachuzinho. Eu tenho esse que, se eu não me engano, era Mankey o nome dele. Mankey alguma coisa, Mankey. Tem um monte de Pokémon. Esse aqui foi o meu primeiro, ó, gente. Ele é um Pokémon pré-histórico. Eu tive a maior sorte de conseguir. Eu tenho até um Rossi. Nossa, tem um monte aqui. Tem essa daqui, Lediba, né? O nome dela. Eu lembro dela, era Lediba. Esse Pokémonzinho aqui, ó, gente. É uma joaninha. Eu consegui ela repetida, mas depois eu consegui trocar ela. Deixa eu ver os que eu mostrei aqui. Vou mostrar repetido, né? Porque são muitos mesmo, galera. Tem um monte. Sabe? São duas bolinhas cheias. Tem esse daqui, que ele era o mesmo desse, né? Só que esse aqui é de uma cor diferente. Eu não sei se é Shine. Provavelmente deve ser Shine, né? Porque eu não sei se o original Shine é esse. Eu tenho esse que é o Geodude. O Geodude é muito legal, né? Eu gostava dele pra caramba. Também eu tenho Pinsir, sei lá o nome dele, Pinsir. Alguma coisa assim. Tem esse que eu nunca soube o que ele é. Ele é todo esquisito, ele parece um miau deformado. Mas ele é todo estranho. Nunca soube quem ele é, ele foi um dos primeiros também. Tem esse aqui que ele é esquisitinho. Eu nem sei o nome de todos, faz tempo também que eu tenho eles. Snorlax, eu tenho dois, eu tenho esse verdinho e esse daqui dessa outra cor. Eu não sei se é Shine, mas eu sei que o Snorlax normal ele não é dessa cor. Não é? Eu não sei se existe um dessa cor, uma boa versão dele. Eu tenho Zubat, né? Zubat é esse. Zubat. Tem esse aqui que eu lembro que ele era psíquico. Eu nem lembro o nome dele. Eu tenho um daquele que segura o rabo, esse aqui, o Delibird. Só que ele tá em outra cor. Acho que seria... Não sei se é uma cor que eles inventaram, né? Eu acho que foi uma cor que eles inventaram, mas é o Delibird o nome dele. Tem esse aqui que eu também achava muito bonitinho. Tem o Cyndaquil. Cyndaquil sem o fogo, né? Porque ele tem o fogo original dele. Agora aqui não tem. O Marip. Marip é tão fofinho, né? Eu gostava pra caramba do Marip também. Era um dos meus favoritos. Eu também tenho aquele que é linguarudo. Que é o... Eu esqueci o nome. Mas ele é linguarudo. Tem a lingona. Eu tenho um mini
Jigglypuff, só que ele vem meio deformado. Ele vem meio cancerígeno. Eu tenho aquele Pokémon rato que eu esqueci o nome, Ridorino, acho que é Ridorino, alguma coisa assim. Tem esse que eu não lembro como é que era o nome dele, não é? Tem esse que é o macaquinho. Eu tenho esse outro aqui que é aquele que tem um negocinho no rabo, esqueci o nome dele. Tem esse aqui que eu nunca soube o nome dele, esquisitinho, parece um coronavírus. Tem esse aqui que é uma salamandra, esquisitinha, parece que sim. Tem esse aqui que ele é repetido, né, que ele é repetido, que era no gacha, né, então eu tive muitos repetidos. Alguns eu troquei, outros eu fiquei mesmo, porque era de outra cor diferente, né. Esse aqui eu não sei, ele é um cacto, né, é cactus alguma coisa. Tem esse daqui, que eu esqueci o nome dele, que ele é sereia, e tem esse daqui, que ele é o Dratini, se não me engano, é o Dratini. E tem esse outro, que é o macaquinho, eu já mostrei o macaquinho? Macaquinho. Esse aqui eu consegui no supermercado, eu lembro dele até hoje. Nossa, viu? Minha infância bateu forte aqui, viu? Isso aqui era na minha época. Nossa, me sentindo velho, né? Mas era na minha época, era tão legal, gente. Esses Pokémon aqui era... Nossa, era o ápice. Acho que todo mundo tava doido por causa disso. Porque na época era muito famoso o Pokémon. E ainda tá, né? não caiu o hype, né? Mas eu guardei eles certinho. Faz tempo que eu tenho eles, eu tinha 5 anos. Eu era feto. Eu era um feto, eu guardei todos, entendeu? Nossa, na época eu era autista por isso aqui. Tinha hiperfoco, vocês não têm ideia. E eu também, esse daqui foi mais recente, né? Eu acho que eu consegui até em Salvador, que foi do Minecraft. Que foi um zumbi, um Iron Golem, que não é a cor original, né? Eu acho que eles inventam qualquer cor que é, né? Porque assim, é qualquer cor. Não tem uma específica assim não, né? Realmente é... O zumbi ele tá até certinho, né? A cor dele. Agora o Iron Golem tá uma cor tudo errado. Mas eles vinham nessas coisinhas assim, ó, gente. Vinha desse jeito. É porque os outros eu não achei todos, né? Que eram muitos, são muitos mesmo. São muitos. Eu tinha um monte dessas bolinhas aqui, só que não era dessa bolinha transparente não. O do Pokémon era esse daqui, ó. Era esse daqui, era uma bolinha, tipo uma Pokébola mesmo, né? Eu tenho muitas delas. Tá tudo guardado. Cheio de poeira. Tá cheio de poeira, gente. Eu lembro que no início, os primeiros que eu comprei vinha nessa bolinha aqui, ó. Que ela quebrava quando você abria, né? Quando você abria ela quebrava. Que é essa daqui do gacha, né? Primeiro veio nessa daqui. Aí depois começou a vir nessa daqui, né? Que ela é mais decoradinha, né? Que depois foi evoluindo, aí veio nessa daqui. Porque essa daqui ela estragava a surpresa, né, gente? Porque ela é transparente. Aí dava pra ver o Pokémon daqui de dentro. Aqui, ó, ela quebra quando abre, ó, gente. Ela quebrou quando eu abri. Eu abri ela só de lado, assim, se eu não me engano. Mas ela quebra quando abre. Eu não sei se eu que não sabia abrir, ou se talvez alguma coisa. Eu tenho um monte dessas bolinhas aqui, né, da nova que veio. Que não é nova, né, porque isso aqui foi tipo 2014. Foi antes de 2014. Foi tipo assim, foi muito antes de 2014. Meu nariz tá meio entupido, gente, porque eu tive que pegar um monte de poeira pra pegar ele, gente. Mas aí o grande, esses do dedalzinho aqui, de início eles vinham nesse daqui, né? Eles vinham assim, guardadinho. Não encaixa, demora pra encaixar isso. Eles vinham assim, ó. Eles vinham assim no gacho, né? Eles vinham fechadinho, né? Eu que não quero fechar aqui. É ruim de fechar. Aí fechei. Vinha assim, né? Aí você abria e tinha um Pokémon. Aí depois começou a vir nesse daqui, ó. Que é mais decoradinho ainda, né? Que realmente parece uma Pokébola. Esse aqui tem um pedacinho de negócio. Parece muito a Pokébola, né? Só falta o botãozinho dela da frente. Que ela não tem, né? Mas a Pokébola original tem um botãozinho aqui que você aperta e ela abre, né?
Nossa, o nariz tá todo escorrendo, eu tô sem papel, eu tô limpando na camisa, na maior porquice, gente. Mas assim, realmente é muito legalzinho eles, né, gente? Foi na minha época, que legal, né, gente? Nostalgia. Então, gente, esse daqui foi o meu primeiro anime que eu assisti, né, gente? Foi o primeiro de todos. Aí depois, eu guardo uma sacolinha, sacola de farmácia. Essa farmácia aqui, gente, eu vendia. Não dá pra ver o nome. Essa farmácia aqui, ela vendia esses gachapon aí e eu sempre comprava lá, né, gente? Mas Pokémon faz muita parte da minha infância, gente. Eu não tinha nenhuma cartinha, porque eu não gostava de cartinha, não sei porquê. Mas eu achava que, assim, era um dinheiro investido em uma foto, entendeu? Era assim que eu pensava quando eu era criança, né? E meio que é isso, né? É você comprar um papel, impresso alguma coisa e ganhar, né? Mas se bem que o povo ganha dinheiro, né? Tem gente que ganha dinheiro vendendo. Agora, eu não gostava não, eu gostava do brinquedinho mesmo, eu gostava deles assim. Meu sonho era ter, sabe qual, gente? Era ter o Rayquaza e também o Gyarados, porque eu gostava muito do Gyarados também. Porque ele era um peixe, não é? Eu gostava de tipo água. Os meus favoritos eram tipo água, né? Eu gostava do Magikarp. E aí eu gostava muito do Magikarp e do Gyarados, né? Eu queria ter os dois, só que eu nunca consegui. Talvez tinha, talvez não tinha, eu não sei se tinha. Mas se tinha esse Pokémon aí que são menos conhecidos, provavelmente tinha o Gyarados e o Magikarp, né, gente? Mas assim, galera, realmente foi muita parte da minha infância. Eu gostava muito, gente. É muita nostalgia isso aqui. Realmente faz muito tempo, gente. Que alegria, né? Nossa. Tô me sentindo alegre que eu encontrei ele. Estava muito escondido, gente. Eu fiquei muito tempo procurando. Mas eu achei, gente. Tô muito feliz. Outro anime que fez muita parte da minha infância foi Death Note. Aí vocês perguntam, nossa, mas Death Note não é pra criança. Então, quando eu era criança, eu era pequeno, eu gostava muito do Godzilla. Eu gostava de dinossauro. Eu tenho um monte de coleção de dinossauro. Enquanto eu tava procurando, eu encontrei um monte de dinossauro. Eu tenho pterodátilo. Eu tenho os dois tipos de dinossauro, né? Dinossauro terrestre, né? Espinossauro, pterosaurus e etc, né? Que tem vários. E eu tenho também os aéreos, né? Que é o pterodátilo, os dinossauros aéreos, né? Que tem, que eu esqueci. Faz muito tempo. Eu era. Lembra? Lembra não. Tipo assim, imagine que eu, nessa época, eu era viciado em dinossauro. Eu era viciado tanto em Pokémon quanto em dinossauro, entendeu? Porque quando eu tenho uma coisa que é assim, né? Não sei se é por causa de autismo, alguma coisa assim, mas eu acredito que eu tenho autismo, não é? Porque quando eu começo a gostar de uma coisa, eu implico nessa coisa, é a única coisa no meu mundo, entendeu? Tipo assim, Pokémon, eu era viciado, tanto que eu tenho um monte de Pokémon. Eu tenho um monte de dinossauro porque eu era viciado em dinossauro, gente. Vocês não têm ideia. Eu tenho dinossauro de todo tipo. Meu sonho era ter um Mosasaurus, mas eu não consegui porque o Mosasaurus é muito caro. Não era todo mundo que fazia Mosasauro, porque o Mosasauro era um dinossauro menos conhecido, não é que é o dinossauro aquático. Eu não tenho nenhum aquático, mas meu sonho era ter os dinossauros aquáticos. Eu tenho tanto herbívoro quanto carnívoro, de todo tipo de dinossauro possível. Espinossauro, alamassauro, triceratops, aquele que eu esqueci o nome, que ele tinha uma clava no rabo, que eu esqueci o nome dele, que ele é o dinossauro. Faz tempo. Mas nessa época eu assistia muito Dinossauro Rei. Dinossauro Rei. Também fez parte da minha infância. Dinossauro Rei, ele tem cartinha, né? Você tem uma carta e você bota num negócio assim, que eu esqueci o nome, que era uma coisa de Yu-Gi-Oh, né? E aí o dinossauro aparecia e fazia luta de dinossauro. Eu era viciado em Dinossauro Rei, gente. Eu assistia muito Dinossauro Rei. Foi um dos primeiros animes também que eu assisti, né? Na época eu não conhecia como anime, eu conhecia como desenho. Na época eu não sabia que existia anime. Só que era anime, né? E era muito legal.
Nossa, eu gostava muito, é muito parte da minha infância, gente. Eu era muito viciado. Tinha aquele dinossauro que ele tem um chifrinho atrás, eu tinha muitos dele. Porque eu comprava tudo de. Que era baratinho na época, né? Era tipo uns 8 7 reais. Aí vinha um monte de dinossauro, assim, vinha um monte. Era muito barato e era muito bom, vinha um monte de dinossauro. Eu só não pego porque tá muito cheio de poeira, gente. Eu tô com o nariz todo entupido aqui. Tá escorrendo e tá espirrando toda hora. Por causa do. Por causa da poeira que tem. Porque eu guardo em um caixãozinho assim, mas eu tenho todo guardado aqui. Mas era muito legal, eu era viciado, gente. Provavelmente eu tenho autismo, né? Porque tudo que eu gostava, eu era viciado a ponto de conhecer tudo. Não, sério, se você me perguntasse naquela época o nome de qualquer dinossauro, eu conhecia, gente. É porque eu esqueci com o tempo, né? Vai passando, a gente esquece. Mas eu sabia o nome de todos os dinossauros. Eu tive festa de aniversário de dinossauro, de tudo, gente. Não de Pokémon eu nunca tive, né? Porque na época que eu fazia aniversário eu não tava viciado em Pokémon. Mas eu já tive de dinossauro, né? Provavelmente eu teria de Pokémon. Se na época que eu tivesse no aniversário, né? Eu estaria viciado em Pokémon, provavelmente eu teria no aniversário de Pokémon. Mas dinossauro eu tive, gente. E foi da hora. Foi de 9 anos. Foi da hora, viu? Foi um bom aniversário. É, mas aí que tá. Foi tipo assim. Eu gostava muito de Godzilla, Kong, né? Seres colossais, não é? Tipo King Kong, que ele é gigante, né? O Godzilla, que ele é gigante. Tudo que era enorme eu gostava. E eu era muito viciado mesmo. E aí, o Godzilla é do Japão, né, gente? Pra quem não conhece, ele é do Japão. Meu sonho era assistir o filme do Godzilla. Eu consegui assistir, né? Só que eu nunca comprei nenhuma figure. Eu compraria hoje em dia? Compraria. Viu? Eu gosto ainda do Godzilla, né? Porque esse gosto aí foi um gosto que me perseguiu pelo resto da vida, né? Eu adoro seres colossais, né? Tipo assim, Attack on Titan é um dos meus animes favoritos, né? Porque ele tem seres colossais, né? O Titã Colossal, que ele é enorme, né? Todos os titãs são grandes, né? Mas o Colossal é o maior. Tem o Fundador, não é? Que ele é enorme também. Sempre que eu gostei de alguma coisa, eu fiquei viciado nela a ponto de conhecer tudo, né, gente? Deu pra perceber isso, né? Então, assim, esse é o lado bom de autismo, né? Provavelmente é autismo que eu tenho, porque é impossível ter esse gosto assim, né, gente? Mas minha prima, não é? Ela vinha aqui, ela morava em Salvador, se eu não me engano. Ela vinha na minha casa, sempre. E aí ela me apresentou Death Note. Eu era criança, né? É porque Death Note também é japonês, né? E aí eu fiquei com muito medo do Ryuki, porque eu era muito pequeno, não é? Aí eu sonhei com o Ryuki, tive pesadelo e tal. Aí depois eu cresci um pouquinho e virou meu anime favorito, Death Note, entendeu? Death Note é um anime que eu gostei tanto que eu aprendi a abertura dele, não é? Que é da banda Nightmare, né? Que é uma das minhas bandas favoritas. Meu guitarrista favorito é o Sakito, não é? Da banda Nightmare. Ele tem um piercing igual a mim no umbigo, né? Eu fiz um piercing aqui no umbigo em homenagem a ele, né? Mas é muito da hora. O meu não é igual ao dele, a joia, né? Mas é bem parecido, bem parecidinha. Mas é um piercing assim, né? O Sakito ele tem um piercing no umbigo, pra quem não conhece. Quem pesquisar aí Banda Nightmare, Death Note, vocês vão conhecer aí. O guitarrista da banda, o Sakito, ele tem o mesmo piercing que eu aqui no umbigo. E é muito da hora, eu gosto muito, gente. Mas enfim, eu vou tocar um pouquinho dela aqui, né? Eu vou dividir esse vídeo em 2 partes, 3 partes, né? Porque vai ficar muito grande, né, gente? Porque tem muito anime. Mas eu gosto muito de Death Note, gente. Deixa eu tocar um pouquinho dela aqui pra não ficar grande, né? Vai meditar ou não tá? Deixa eu ver se tá funcionando. Eu esqueci, se eu não me engano, era assim. Mas faz muito tempo, é a música The World, gente. Eu ia aprender o solo dela, só que ele tava muito difícil, eu fiquei com preguiça. Eu vou aprender pra vocês também. Eu vou estar tocando aí pra vocês, mas é muita hora.
acho que era assim. Faz tempo que eu peguei ela, gente. Faz tipo assim, foi ano passado. Eu não lembro. Eu tenho uma memória horrível. Mas assim, faz muito tempo mesmo. Desculpa, gente, por eu estar fazendo porquice. É porque eu tô sem papel. Inclusive, eu vou ter que pegar um papel depois. Mas eu vou finalizar o vídeo primeiro, porque o vídeo já tá dando 30 minutos de bruto. Então assim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Eu só falei 2 animes mesmo, né? Que foi Death Note e Pokémon, que são meus animes da infância aí, né? E também Dinossauro Rei, né? Eu vou acrescentar Dinossauro Rei. Só falei 3 animes, né? Pokémon, Dinossauro Rei e também Death Note. Eu comprei um caderno do Death Note, gente. Quando ele chegar, eu vou mostrar pra vocês. Mas eu comprei, porque eu ainda sou muito fã de Death Note, né? Dá pra perceber. Eu também gosto muito de Pokémon. Só não sou tão viciado quanto na época. Mas eu gosto de Pokémon. Eu realmente tenho um interesse em Pokémon, né? Um dia eu vou aprender a abertura dele. De novo, reaprender. Porque eu não lembro mais, faz tempo que eu aprendi, né? Mas quando eu aprender, eu vou trazer pra vocês aqui, gente. Pode ter certeza. Eu vou também pegar de novo a música de Death Note, né? The World. Porque eu esqueci. Então desculpa, gente. Me perdoem aí por eu ter cometido essa gafe de esquecer essas duas aberturas de anime que são icônicas, né? Mas eu vou trazer pra vocês. Vou tentar trazer nos 2 instrumentos, né? Na guitarra e no contrabaixo. Mas enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem like no vídeo aí se vocês gostaram. Se inscrevam no meu canal. E tchau, gente. Tchau. Até a próxima.